Como ontem referi um país inventado que gostava de descrever em livro, decidi hoje repetir o episódio de há um ano em que falo desse tal velho projeto. Aqui fica. Eu, quando era adolescente, eu acho que já contei isto, sei que já contei isto num episódio anterior, já falei disto, mas depois não dei muitos pormenores. Quando eu era adolescente, eu inventei um país. Enfim, cada pessoa tem as suas maluqueiras. Eu inventei um mapa. Pensei na organização política do país, eu inventei a bandeira, eu até criei a história do país e a ideia a certa altura era escrever a história de um acontecimento em particular, de uma parte da história deste país, em que teria havido uma guerra, em que a personagem principal iria ter um papel muito importante, uma guerra misturada com amores e desventuras, que será aquilo que esperaríamos da cabeça de um adolescente, não é? Da imaginação de um adolescente. Portanto, havia ali muita coisa também que eu estava a projetar aquilo que via à minha volta. É isso que acontece muitas vezes com os adolescentes, mas eu fiz isto num país completamente diferente, numa história completamente diferente, não sei bem porquê, mas era algo que me entretinha muito nessa época, nessa adolescência. Eu não vou descrever exatamente a história desse livro imaginado, que seria um livro que contaria essa parte dessa história, e depois tudo o resto à volta era aquilo que eu andava a imaginar. Havia este objetivo de criar um livro, mas eu andava sempre a pensar toda a história desde os primórdios. Portanto, eu não vou descrever essa história porque tenho uma esperança muito vaga de um dia ainda conseguir escrever esse livro. Isto nunca se sabe, há sempre estes sonhos adolescentes que ficam. O livro, já agora, era, pelo menos a certa altura eu tinha esta ideia, era contado por um jornalista português que chegava a esse país depois da guerra e entrevistava várias pessoas para descobrir o que se tinha passado. Já a primeira cena do livro seria dois pais a correr por uma floresta porque a mulher ia ter um filho, precisava ter um filho numa certa zona deste país. Eu não vou dizer muito mais, mas vou revelar. Vou começar por revelar o nome do país inventado. O país seria Azúria, ou seja, tem um acento acima do U em português. Era uma ilha, ali talvez para o lado das Caraíbas, mas muito maior do que qualquer uma das ilhas das Caraíbas. Tinha um formato de grande dimensão, talvez parecido vagamente com uma Grã-Bretanha, mas bastante mais gorda. A bandeira que eu pedi à minha avó Gisela para criar, eu já não sei onde é que ela está, mas a minha avó, a certa altura, coseu esta bandeira. Era uma bandeira parecida com a bandeira da Groenlândia, mas em azul. Portanto, duas barras, uma azul, outra branca, uma azul por baixo, uma branca por cima, depois um círculo dividido com as mesmas, portanto, um círculo dividido em duas metades, com as mesmas cores, mas o azul estaria por cima e o branco por baixo. Basta procurar a bandeira da Groenlândia para se perceber o que é que eu quero dizer. E pedi à minha avó, e ela fez, de facto, esta bandeira existiu, eu já não sei nem que ela está. Nunca imaginei o hino. Aliás, há que dizer que esta bandeira, a bandeira que eu descrevi, era a bandeira de uma das partes da ilha, porque a ilha estava dividida em três partes. No meio, a parte maior, bastante maior, depois teríamos montanhas no meio. Eu fiz o mapa e tinha lá as montanhas, as terras, mas no meio haveria uma República de Azúria, um país ao estilo europeu, fundado por europeus, provavelmente por portugueses, que ocupava, eu era um adolescente português, era isso que eu imaginava, que ocupava a parte central da ilha e teria a capital e a maior cidade de toda a ilha, a cidade de Azúria, no sudeste, numa baía a cidade e a baía, passava muito tempo a imaginar a parte mais para ocidente da baía, teria uns vales com umas casas no meio das florestas, depois haveria a parte mais histórica da cidade, com grandes avenidas, eu tenho isto tudo na cabeça. Haveria também um porto de grande dimensão, afinal estamos a falar de um país que estaria no meio do Atlântico, com digamos, com muitas relações económicas com outros países. Ora, isto seria a República de Azúria. No norte, na parte norte, por cima da República, haveria uma série de reinos que seriam os restos do velho sistema político anterior à chegada dos europeus. Estes reinos
tinha uma população descendente de nativos americanos e também de alguns europeus pré-colombianos que lá tinham ido dar uns bascos ou uns vikings por ali misturados. Portanto, eu não sabia exatamente a origem desta população, mas era uma população muito diferente da República da Azúria, com muitas línguas diferentes. Os reinos teriam umas fronteiras muito complexas, umas tradições que deixavam os habitantes da República um pouco incomodados, e tudo isto depois deu origem à tal guerra, faz parte da história. Aliás, nesse tal livro imaginado tínhamos personagens que algumas vinham destes reinos, outras eram de Azúria e, enfim, não vou contar a história, talvez um dia eu a escreva. No sul, por baixo da cidade, havia uma pequena faixa, também marítima, mas de um outro estado, um estado de Mária, que às vezes era independente, outras vezes aliava-se à República, outras vezes aproximava-se dos Estados Unidos, tinha muito fortes relações com os Estados Unidos, era um estado de língua inglesa. A língua já agora da República seria chamada azoriano, e seria uma espécie de português, mas com algumas mudanças, como se o Brasil tivesse decidido criar uma nova língua, neste caso seria o azoriano, portanto um português com diferenças. Portanto, temos os reinos do norte com línguas muito antigas, temos a República com uma língua europeia, mas recriada. Um caso muito parecido, já agora, terá sido, por exemplo, o que aconteceu com o africâner, ou seja, a língua uma das línguas da África do Sul, baseada no holandês, mas diferente, e também será o que aconteceria ao Brasil, se o Brasil decidisse que a língua que fala era o brasileiro e não o português. Bem, mas isto já são outras histórias. Continuamos aqui nesta ilha de Azúria. A personagem principal do livro que eu imaginei seria um habitante do norte da República, que teria nascido de um casal de pescadores, de casal de pessoas que viviam numa terra de pescadores. Eles não seriam pescadores. Eu lembro-me que tinha uma descrição relativamente pormenorizada deste casal, e eles teriam levado, quando ele estava quase a nascer, a personagem principal, foram até uma certa zona de uma floresta ao pé da sua terra que já estava do lado dos reinos, porque esta pessoa tinha mesmo de nascer em território, esse território desses reinos antigos, não parte da República, por motivos que depois teriam muita importância na história. Não vou contar demais. Era este, enfim, esse país imaginado. Isto daria para muita coisa. E eu tenho essa tal ideia de contar essas guerras que teriam, claro, como sempre, quando estamos a criar algo de fantasia, tem alguma ligação ao mundo real. Temos, no fundo, aqui na República da Azúria, um país imaginado na sequência dos países da Europa depois do século XVIII e XIX, um país imaginado de forma muito, como é que eu ia dizer, uniforme, com uma língua, com uma cultura, com um Estado bem estruturado, e depois teríamos estes reinos, cada um muito diferente uns dos outros, que representariam uma outra época e que representariam uma outra forma de olhar para as comunidades políticas, que talvez tivesse alguma ligação com aquilo que eu imaginaria nessa altura que teria sido a Idade Média, não sei. Isto, nós andamos sempre também a vaguear nos mesmos temas e nos mesmos mitos, se quisermos, mas tinha aqui alguns aspectos um pouco diferentes. Enfim, cada pessoa imagina, ou cada pessoa pega no imaginário e dá-lhe depois uma volta. Se alguém quiser revelar algum destes segredos, de alguma imaginação, de alguma coisa que tenha inventado quando era mais nova, eu ficarei muito contente em ler esses comentários. Talvez um dia volte a falar um pouco mais aqui desta ilha de Azúria, porque tenho a sensação, é verdade aquilo que eu vou dizer, tenho a sensação que neste episódio eu revelei um segredo tão pessoal que ninguém deveria saber. Mas já está revelado, está feito. Espero que tenham gostado. A mim não me custou nada, mas fiquei também com vontade de voltar a pensar neste país. E pronto, muito obrigado. Bom fim de semana e bons livros. Para a semana, se calhar, já não vamos continuar com os livros inventados, vamos voltar aos livros reais. Vamos ver. Até para a semana.